Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa videoaula de hoje falarei sobre o comando execprog extern data. Tá? Então, execprog extern data. Este comando ele executa, né, um programa externo, um módulo externo ao programa desenvolvido em linguagem AI Scripter, né? E faz o quê? E passa também um parâmetro para o programa ser executado. Então, vamos dizer que é uma execução de um programa externo, né, de um programa externo, de um módulo externo, com parâmetros. Então, você chama o programa, né, e também passa parâmetros para esse programa que será executado. Tá? O comando execprog, ou comando execprog extern data, aceita dois parâmetros, né, aceita duas linhas de parâmetro. Tá? A primeira, que é esta aqui, que na verdade é o caminho e o nome do arquivo a ser executado, o nome do programa. Vou até reduzir o tamanho da fonte aqui para ficar mais fácil. Então veja aqui, o nosso comando aqui, execprog extern data, aceita na linha 1 de parâmetro o caminho do programa a ser executado, o caminho da pasta, tá? Que você deve colocar aqui, e o nome do programa a ser executado. No nosso caso aqui, eu estou chamando o inword.exe. Esse programa aqui é o próprio Word, o editor, o processador de textos da Microsoft, que a maioria das pessoas utiliza no sistema Windows, tá? É o Word. Na verdade, ele executará o Word aqui, tá? O programa, o editor de textos Word. Na segunda linha de parâmetros do meu comando, eu passo um parâmetro, né, um outro, na verdade eu passo o caminho de alguma coisa que será feita pelo programa que eu estou chamando. É um segundo parâmetro. Na verdade, vamos dizer que a segunda linha de parâmetro do meu comando é, na verdade, um parâmetro que eu estou passando para o programa que está sendo chamado. Exemplificando melhor, neste caso aqui, eu estou executando, né, o Word, como eu estou mostrando aqui agora na tela, ó, eu estou executando através desse arquivo de programa, o inword.exe, eu estou executando o programa, né, o processador de texto Word, e também estou passando para ele um parâmetro, que nesse caso aqui é o caminho de um arquivo a ser aberto. Eu estou dizendo para ele que eu quero que ele abra esse arquivo aqui, ó, lista de nomes.docx, lista de nomes.docx, que é um documento do Word, e que está localizado nesta pasta aqui, ó, neste caminho de pasta. Ó. Pasta meu projeto, né, que está no desktop, suporte, users, ou seja, todo esse caminho. Então, observe que é necessário passar os caminhos das pastas, caso você passe algum caminho de pasta, que é o caso aqui. Tá? Então, de novo, o meu comando execprog extern data aceita dois parâmetros. Né? O primeiro é um programa a ser executado, um programa externo, né, auto-executável, geralmente .exe, possui essa extensão, geralmente um programa externo, e também um parâmetro, né, a passagem como segundo parâmetro do nosso comando aqui, nós devemos passar um parâmetro, né, para o programa que está sendo executado, que está sendo chamado. Tá? Então é isso, você chama um programa externo e depois você passa para esse programa externo um parâmetro para que ele execute. E o parâmetro pode ser qualquer coisa, aqui no caso é o nome de um arquivo. Né? O Word aqui ele vai abrir um arquivo, eu chamo o Word e falo, olha, carrega o Word aí para mim e também já aproveita e abre esse documento aqui, tá? De lambuja, né? Abre o programa e já abre o documento, automaticamente, tá? Mas poderia ser qualquer outro tipo de parâmetro, isso vai depender do programa que eu estiver chamando, né? Na minha linha 1 de parâmetro aqui do comando, tá? Poderia ter um programa aqui que aceitasse, por exemplo, que poderia aceitar, por exemplo, um número como parâmetro, né? De repente um software de cálculo financeiro que, por exemplo, eu execute um programa de cálculo financeiro que necessita como um parâmetro que eu passe a ele o valor de alguma coisa, né? Um valor monetário, tá? Eu poderia digitar esse valor aqui, no lugar dessa segunda linha de parâmetro aqui do meu comando, eu colocaria um outro valor qualquer, que poderia não ser um caminho de um arquivo, como é o caso. Tá certo? Isso vai depender, então, é relativo de cada caso. Né? Então, o tipo de programa que eu estou chamando define qual parâmetro, né, eu passarei para ele. Tá? Depende de cada um. Depende do parâmetro que o programa que está sendo chamado espera. Depende então, de cada caso aí. Tá certo? Eu já deixei preparado aqui um exemplo, né? Então, observe que eu já eu já sei qual programa eu estou chamando, que é o Word. Nesse momento eu estou chamando esse programa aqui, ó,
o Word que fica nessa pasta aqui do Office aqui, que está instalada no meu computador, tá certo? E estou também passando um arquivo a ser aberto, né? E que é o lista de nomes.doc, que no momento está alocado na minha pasta de projeto que eu criei para isso aqui. Tá? Eu vou até selecionar a pasta do projeto, vou fechar aqui para abrir novamente. Tá? Eu vou lá na área de trabalho, a pasta do meu projeto está aqui, ó, lá no canto superior direito aqui da minha área de trabalho. Se eu clicar na pasta, então dentro dela eu tenho aqui o documento do Word que eu já coloquei aqui, eu já deixei preparado. Tá? Então ele vai, quando eu então executar então este comando aqui, ó, quando eu executar o meu programa em linguagem iScripter, aqui o meu robozinho, ele vai executar esse comando, o execprog extern data, e vai fazer o quê? Vai executar o Word para mim e vai carregar, né, vai abrir o documento que eu pedi para ele abrir aqui, que é o lista de nomes.doc, que está numa pasta, que é a minha pasta de projeto aqui, ó, né? Eu deixei o arquivo aqui dentro, então o meu programa feito em linguagem AI Scripter abrirá esse arquivo para mim, é simples assim. Quando eu executar o meu programa, ele abrirá esse arquivo do Word aí para mim. Ele carrega, ele chama o Word e já abre o arquivo do Word para mim automaticamente. As duas coisas, tá? Então ele abre o programa junto com o arquivo. Vamos ver se funciona? Né? Fazer o seguinte aqui. Vamos clicar, eu clicarei em executar. Clicarei aqui em executar, lá em cima, no meu canto superior direito, aqui do editor. E vamos ver, ele terá que abrir, então, né, o documento do Word para mim já com o próprio Word aberto. Ó, clico em Yes e vamos aguardar. Pronto, observe que ele abriu o Word. Aqui temos a janela do Word. Ele abriu o Word e abriu para mim um documento que tem uma lista de nomes aqui, ó, justamente isso, né, que faz jus ao nome do documento, uma lista de nomes de pessoas aqui, tá certo? Tá? Ele abriu para mim o documento. Fecharei o Word. Vamos testar mais uma vez, tá? Vamos lá, eu vou clicar de novo no botão executar e ele vai chamar o Word e abrir o documento que eu quero que ele abra. Vamos lá, executar, confirmo e... Muito bem, ele acabou de carregar o programa, o Word, né, e abriu novamente o documento para mim com a lista de nomes que eu pedi. Esse documento, então, ele está naquela pasta do meu projeto que eu mostrei aqui. Ele acabou de abrir esse arquivo de documento aqui para mim. Tá? Então é isso que eu tinha para mostrar nessa aula de hoje. Então, execprog extern data é um comando que abre um programa externo e passa para esse programa externo um outro parâmetro que pode ser valores, que pode ser nomes, pode ser números ou pode ser o nome de um arquivo a ser aberto, como é o caso aqui. Isso depende, então, do tipo de programa que se está chamando. Tá certo? Dessa vez eu chamei o Word. Ok? Então tá. Até a próxima aula e muito obrigado, tá bom?